A polícia da capital apresentou esta manhã 8 homens acusados de agredir 2 policiais militares no final do ano passado. Os PMs estavam à paisana e tentavam capturar 2 suspeitos de cometer um assalto, mas acabaram sendo confundidos com ladrões e foram espancados. Um deles não resistiu aos ferimentos e morreu 9 dias depois da agressão. Eles são integrantes de torcidas organizadas com base aqui em Manaus e são acusados de, no dia 20 de dezembro do ano passado, espancar 2 policiais militares em uma festa de confraternização entre as torcidas, na zona norte da cidade. De acordo com o inquérito policial, os militares André Luiz Silva do Rosário e Jefferson Jesus de Castro estavam de folga e procuravam 2 homens que haviam acabado de assaltar a esposa de André, que também é policial. Eles entraram no local da festa, onde teriam identificados os suspeitos. Não podemos descartar a possibilidade de que outros ainda estejam envolvidos, mas pelo menos 11. E desses 11, alguns confessaram as agressões e imputaram os fatos também a outros suspeitos que estão aqui presos. Outros negaram e imputaram o fato a outras pessoas. E assim nós fomos identificando pelo menos 11. A festa entre as torcidas foi promovida por Eloilson Cruz de Oliveira, de 31 anos, presidente da torcida Terror Bicolor, da equipe de futebol do Paysandu do Pará. Na época, ele chegou a ser preso em flagrante, mas foi liberado. Foram 3 meses de investigações até a identificação de 11 suspeitos. 8 já foram presos preventivamente e 3 continuam foragidos. Segundo a versão da vítima, da esposa da vítima fatal e do Jefferson, que os levou até ir ao local Chapéu de Zinco. Já a versão apresentada por todos os suspeitos é de que tanto o André quanto o Jefferson já chegaram lá fazendo uma abordagem de forma bem ríspida, agredindo e efetuando disparos. Mas as investigações prosseguem no sentido de elucidar se realmente foi essa a versão que aconteceu. A prisão dos acusados foi realizada por meio das investigações de uma força-tarefa montada com o apoio da Secretaria de Segurança Pública do Estado. O objetivo é que as unidades policiais trabalhem sempre em conjunto. E trabalhar em conjunto é exatamente oferecer os êxitos que vocês estão vendo aí. Nós conseguimos, em que pese a complexidade do fato, a complexidade da investigação, nós conseguimos atingir o resultado de elucidação do crime, entregamos à sociedade aí os autores das lesões corporais, inclusive da lesão corporal seguida de morte, e com o êxito total, em que pese 2 indivíduos ainda estejam foragidos, mas estão plenamente identificados e foi repassado à justiça para que eles sejam responsabilizados criminalmente. Mais de 200 quilos de drogas foram apreendidos durante a Operação Rios Federais, deflagrada pelo Batalhão de Policiamento Ambiental da Polícia Militar. A droga estava distribuída em várias malas em uma embarcação que seguia de Carauari para Manaus. Ao todo, 9 pessoas, entre elas um menor, foram encaminhadas para a sede da Polícia Federal de Tefé. De acordo com a polícia, o entorpecente vinha do Peru e tinha como destino a capital amazonense. E uma quadrilha foi presa com mais de 80 quilos de drogas na zona norte de Manaus. Os suspeitos, que vinham incomodando a vizinhança por conta da movimentação intensa na venda dos entorpecentes, estavam sendo investigados há 1 mês. Toda essa quantidade de maconha prensada e porções de cocaína totaliza 85 quilos de entorpecentes. A polícia conseguiu apreender as drogas na casa de Bruno Rogério Serrão, de 24 anos, no bairro Parque das Nações, depois de várias denúncias anônimas. Então nós reunimos todas essas denúncias e fizemos algumas diligências, até que na manhã de hoje, por volta das 10 horas, na rua Marrocos, com o apoio do Grupo Fera da Polícia Civil, nós conseguimos fazer a abordagem. No momento da prisão, Robson Oliveira, Luiz Rômulo e Kleber Souza estavam na frente da casa de Bruno comprando drogas. O Bruno fazia uma entrega de 5 quilos de maconha a 3 indivíduos localizados no interior de um veículo. Além das drogas, uma balança de precisão e uma arma de fabricação caseira foram apreendidas. Entre os 4 homens, um deles, Kleber Souza, já tem passagem por tráfico de drogas. Por este mesmo crime, os integrantes da quadrilha serão autuados em flagrante.
Hoje foi mais um dia de muita chuva na capital. Apesar da intensidade, de acordo com a Defesa Civil, 6 ocorrências foram registradas. Na Rua do Porto, no bairro Compensa 2, zona oeste da capital, uma casa teve a estrutura comprometida, já que parte da residência foi construída sobre o leito do Igarapé. Já na Avenida Real, no bairro Mauazinho, na zona leste, uma árvore tombou e danificou parte do telhado de uma casa. A proprietária sofreu apenas ferimentos leves. Ruas também ficaram alagadas em vários pontos da cidade. O Sistema de Proteção da Amazônia, o CIPAM, alerta para a possibilidade de chuvas moderadas com trovoadas e rajadas de ventos até a noite desta quarta-feira. E vamos conferir a previsão do tempo para amanhã, aqui na capital e também no interior. Em Manaus, a previsão é de muitas nuvens, com possibilidade de chuva fraca. As temperaturas variam entre 26 e 31 graus. Em Fonte Boa, o tempo fica encoberto, com pancadas de chuva, mínima de 25 e máxima de 29 graus. Em Banicoré, a previsão é de muitas nuvens e também possibilidade de chuva. As temperaturas variam entre 25 e 30 graus. Mesma previsão para o município de Barcelos, onde as temperaturas variam entre 24 e 33 graus. Uma ação do Ministério Público Federal denuncia danos ambientais em obras do Prosamin na bacia do Igarapé do São Raimundo e na orla do Rio Negro, em Manaus. O documento, encaminhado à Justiça Federal, responsabiliza o governo do estado e também as construtoras responsáveis pelas obras. Bairro Presidente Vargas, na região central de Manaus. No Beco São Domingos, vivem cerca de 60 famílias. Uma área de risco que o Prosamin começou a fazer intervenção. Só que apenas 13 famílias foram retiradas daqui. A demolição das casas revelou um cenário de abandono. O risco de desabamento comprometeu muitos desses imóveis. Aí fico nessa casa como tá caindo os pedaços. Tenho medo assim de chuva, quando dá chuva, aí que ela estrala. A falta de estrutura para os moradores não é o único problema. O lixo invadiu o local e está espalhado por todo lado. O mato nem se fala, já toma conta de todos os terrenos baldios. Aqui, o acúmulo de água serve como criadouro para o mosquito Aedes aegypti, que já fez vítimas no bairro. Onde eles tiraram as casas, está crescendo matagal, carapanã, e ficou poça de lama. Está tendo surto de zika, diarreia nas crianças e todo mundo. Foi por causa disso mesmo, porque eu não estava doente, apareceu de repente uma diarreia, dor de cabeça, dor no corpo. Além da sujeira, o mau cheiro incomoda os comunitários do Beco São Domingos. Segundo os moradores, tudo começou quando o Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus, o Prosamin, chegou à comunidade. Só que retiraram apenas 13 famílias do local. Foi aí que surgiram os problemas ambientais. Os problemas ambientais causados pelas obras do Prosamin, que contemplam famílias do Beco São Domingos, no bairro Presidente Vargas, prejudicou o curso de um igarapé e revelou problemas ainda mais graves. Problemas que levaram o Ministério Público Federal no Amazonas a processar o governo do estado e as empresas responsáveis pelas obras. Na ação cautelar, o MPF pede à Justiça que responsabilize os processados pela degradação ambiental provocada pelas obras do programa na bacia do Igarapé do São Raimundo e na orla do Rio Negro, em Manaus. O Ministério Público Federal pede que os responsáveis sejam condenados a indenizar danos morais coletivos sofridos pela população e também que haja uma indenização pelos danos intermediários e residuais correspondentes aos danos que não podem ser recuperados, que também devem ser calculados por meio de uma perícia técnica. Por meio de nota, a Secretaria da Região Metropolitana de Manaus informou que a comunidade mostrada na reportagem ainda está em fase de desapropriação. E a previsão é que as obras iniciem no início do segundo semestre deste ano.
Quanto à remoção das famílias, a assessoria informou que a secretaria segue um cronograma para a retirada de acordo com as frentes de execução de serviço da ligação viária. Em relação aos resíduos, caso sejam provenientes das demolições, a construtora será notificada para fazer a retirada. E que também foi solicitado ao setor de limpeza pública do município que a área seja incluída na programação da coleta de lixo da cidade. Agora o assunto é futebol. Logo mais, às 8 da noite, as meninas de Iranduba entram em campo na Arena da Amazônia para enfrentar o Corinthians, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Os detalhes com o repórter Orestes Litaif, que também traz outras notícias do futebol amazonense. Depois da boa campanha na primeira fase do Campeonato Brasileiro, as meninas do Iranduba voltam a campo daqui a pouco aqui na Arena da Amazônia contra as corintianas. O jogo é considerado até aqui o mais difícil e o time amazonense tem que fazer um bom resultado em casa, porque o Iranduba está no grupo da morte e tem, além do Corinthians, o São José e o Flamengo. Portanto, uma vitória hoje do Iranduba coloca o time na liderança do grupo 6 do Campeonato Brasileiro. O jogo entre Iranduba e Corinthians começa a partir das 8 horas da noite aqui na Arena da Amazônia. E por falar em futebol, o futebol amazonense essa semana bem movimentada. Amanhã está confirmado o jogo entre Nacional e Remo do Pará pela Copa Verde lá no Estádio da Colina. Já o jogo entre Fast Clube e Paysandu, que seria realizado aqui na Arena da Amazônia, está suspenso por uma determinação da Justiça a pedido do Águia de Marabá, que foi eliminado da competição. Portanto, o jogo entre Fast Clube e Paysandu, que seria realizado amanhã aqui na Arena da Amazônia, a partir das 6 horas da tarde, está suspenso até que essa situação seja resolvida. Orestes Litaif para o Band Cidade. E o Band Cidade de hoje fica por aqui, mas você pode acompanhar outras notícias e a nossa programação pelas redes sociais na internet, Facebook e Twitter da Band Amazonas. Você fica agora com as notícias do Jornal da Band. Uma boa noite para você, obrigada pela companhia. Até amanhã.